Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo derrame sobre nós nesse momento toda a energia necessária para cada um de nós. Meus irmãos, esse leite que a gente está pedindo é um pedido, né? Faz parte, cada um sabe da sua situação, ou de repente a gente troca uma ideia e pode fazer uma vaquinha para comprar esse leite, ou sei lá, o que tiver de ser vai ser, o que tiver, que a gente tiver no alcance, a gente vai ajudar e isso tudo faz parte da nossa trajetória de vida. Cada um com o seu sofrimento, cada um com a sua trajetória, cada um andando, caminhando para o progresso, caminhando para a vitória, cada um na sua caminhada. Então, o sofrimento está aí. Cada um sofre de uma maneira. Uns acham que o sofrimento dele é maior do que o do outro. E vamos caminhando, meus irmãos. Se a gente não puder ajudar, uma oração tirada do fundo do coração vale muito mais. Porque aquela oração chega na pessoa na hora certa. E tudo flui da melhor maneira possível. Vocês podem ter certeza. Meu pai contava que a minha mãe tinha um espírito assim de caridade mesmo. Ela fazia, virava do avesso para poder ajudar o semelhante. E o papai falava assim que quando ela não podia fazer nada, ela deitava na cama e ia dormir. Dormia aquele sono e acordava aliviada, porque aquele sono era tipo de um amparo, de uma energia que ela estava recebendo para poder ter novas ideias, novos ideais para continuar na sua caridade. Então, meus irmãos, vamos fazer a prece também em benefício dessa mãe, dessa criança, em benefício Tem um casal que vem aqui no sábado e até a moça estava ajudando a fazer pintura aí e o marido dela vinha e ficava pintando aqui, um casalzinho novinho. E de repente ela ligou falando que ele foi internado urgente e eu não sei notícia dele, não sei o que está acontecendo. Então nós vamos fazer essa prece em benefício desse irmão também e todos aqueles que estão aqui nessa mesa, escrito nessa mesa, nesses papeizinhos, e toda a humanidade inteira que tem sofrimento, seja de uma maneira ou de outra. E vamos orar, meus irmãos. A oração é o alimento da alma. Então eu peço à espiritualidade amiga, aos protetores dessa casa, aos nossos protetores. Peço a Joana d'Arc, São Jorge Guerreiro, seus soldados romanos, que possa fazer a ronda dessa reunião para que nada de mal possa nos acontecer. Meus irmãos, vamos orar, tirado do fundo do nosso coração, para que esse trabalho de hoje possa ser bem feito, bem amparado, bem energizado. E ao entrar naquela salinha, meus irmãos, vamos entrando em oração, para que ao sair de lá vocês vão receber tudo aquilo que vocês vieram buscar. Em nome de Deus Todo-Poderoso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair na tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aqueles irmãozinhos que vieram no dia de hoje pela primeira vez, sejam bem-vindos, meus irmãos. Continua caminhando, meus irmãos, porque na verdade o cerco está se fechando, a situação está complicada. Temos que orar pedindo a Deus, que é o arquiteto do nosso planeta, que Ele possa derramar a sua chuva sobre nós. Meus irmãos, não esqueça de orar pedindo a chuva, que ela venha mansa, venha mansinha, mas venha, porque estamos necessitados da chuva. Antigamente, meus irmãos, eu lembro que as pessoas se ajuntavam, os vizinhos, pegavam uma garrafinha com água, uma canequinha, seja lá o que for. Ia numa cruz, num cruzeiro, onde tivesse uma cruz. Todos iam lá, rezavam Ave Maria, rezava Salve Rainha, aquelas rezas pedindo chuva. Era uma fé, era aquele conjunto de fé, de oração. Não demorava muito, a chuva vinha. Hoje, o ser humano está tão envolvido no dia a dia, no dinheiro, em ganhar dinheiro, em trabalhar, e esquece de Deus, esquece que nós precisamos da natureza. A natureza está aí, prestando atenção em nós, e nós nem pensamos que existe Deus, porque a correria está demais atrás do dinheiro, atrás da ilusão. Vamos pensar, meus irmãos, que sem água logo ninguém pode sobreviver sem a água. E tudo está secando, os rios estão secando. E isso faz parte da nossa vida. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. O nosso irmãozinho vai dar uma força para nós, né? Aproveitar o tema que a senhora abriu agora, que é a respeito da prece. Tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 26, que ele fala sobre a maneira de orar, a alegria da prece. E eu vou ler só um pedacinho para vocês sentirem o amor com que a pessoa consegue colocar nas palavras em torno do tema. Alegria da prece. Vinde, vós que quereis crer, os espíritos celestes acorrem e vêm vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece, como são tocantes as palavras que saem da boca de quem ora. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos conduz
ao caminho que leva a Deus, no recolhimento e na solidão. Estais com Deus, para vós não há mais mistérios. Eles se vos revelam. Apóstolos do pensamento, para vós é a vida. Vossa alma se desliga da matéria e rola nesses mundos infinitos e aéreos que os pobres humanos desconhecem. Dá para vocês sentirem a vibração desse tipo de mensagem. A questão da prece é uma questão de sobrevivência. Todos nós precisamos nos alimentar. E a gente escolhe o alimento. Quem não escolhe o alimento fica doente. Em época de guerra você come qualquer coisa. Em época de fome vocês comem qualquer coisa. A alma é a mesma coisa. A alma precisa de alimento. Qualquer alimento. Agora, o suprassumo do alimento é o quê? Essa interação com a própria providência divina. É aonde vem a fonte pura que faz com que o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos procurando saúde, né? Nós não estamos procurando paz no mundo íntimo. O que está acontecendo nesse ambiente? Existe uma solidariedade. Vocês com a paciência de me ouvir, né? A equipe que está ali dentro se dispondo a colocar energias que muitas das vezes nem sabe como é que faz aquilo, mas existe uma equipe no mundo espiritual que faz esse processo todo, que faz a coisa servir para cada um de nós naquilo que precisa. Então, essa sinceridade de vocês ouvirem, essa sinceridade da equipe de expor o que sabe, faz com que no ouvido de cada um de nós chegue aquilo que precisa ser falado, aquilo que precisa ser ouvido. Só para vocês entenderem uma historinha, um dia um discípulo entrou dentro de uma sala e perguntou para o mestre, eu gostaria de ter uma iluminação, eu gostaria de conhecer os segredos, eu gostaria de... Aquele senhor que estava naquele ambiente escuro, realmente era um mestre, era uma pessoa que estava estudando muito, fica fechado naquele ambiente, a vista até acostumou com a escuridão, dedo assim, bem, quase no osso mesmo, a pele e osso, né? Ele pegou e fez assim para ele, mostrou uma janela. Ele olhou a janela, tudo empoeirado, os livros cheios de poeira. A luz entrava, estava de dia, e a luz entrava com pouca iluminação naquele ambiente. Aí ele ficou assim, né? Ele pegou, mostrou no chão um paninho. Aí pegou aquele paninho e mostrou lá em cima, né? Na janela. Ficou pensando, subiu no que podia lá, chegou e passou o pano na janela. Aí o dia mergulhou dentro da sala, aquela luz bonita, colorida, ficou tudo, ele pôde olhar no rosto do mestre que ficava naquela penumbra lá, olhou para ele, e uma luz brilhou na cabeça dele, assim, ele falou, eu entendi, mestre, eu entendi, a gente tem que limpar a nossa mente das coisas negativas, a gente tem que deixar as coisas provisórias, temporárias, ele mesmo foi achando as respostas a partir daquele gesto que o mestre fez para ele. Ele passou um paninho na janela, só entrou a luz. O resto ficou na cabeça dele. Então isso acontece com cada um de nós. Quando a gente sinceramente, busca essa inspiração. Dizem que São Benedito era um ex-escravo, era uma pessoa muito pobrezinha, né? Muito simples, não sabia conversar. Ele se ajoelhava perto de um tronco lá e, Senhor, nego velho está aqui, Senhor. Nego velho está aqui, Senhor. E ficava só nisso. Ele flutuava.
As pessoas que chegavam, olhavam ele, estava flutuando. Então todo mundo chegava perto dele só para escutar ele falar aquilo, não era nem por causa do fenômeno. Porque se sentia muito bem com aquilo. Senhor, o nego velho está aqui, Senhor. Então quantas vezes bastaria a gente olhar para a providência divina, né? Mergulhar dentro da alma, com sinceridade, com, sabe assim, com vontade mesmo de querer descobrir as coisas, de saber o que é certo, e não ficar se enganando. Porque o problema da gente é se enganar. A gente se engana. Ah, tá tão bom, para que eu vou mudar? Vai dar trabalho para mudar. Vai trabalho para ter essa vida que fez você entrar nesse conflito todo. Então, vamos abrir a mente. O que eu tenho que fazer? Bom, a partir de hoje, vem lá a inspiração. A partir de hoje você vai para a escola. Nossa, mas vai dar tanto trabalho. Estudar, né? A partir de hoje você vai ter que mudar de emprego. Mudar de emprego, fazer o quê? Qual a profissão? Eu vou encarregar disso. A providência divina fala. Mas a insegurança da pessoa, o acomodamento. Então, tudo que está acontecendo na nossa vida, gente, é temporário. Tudo é temporário. Coisas melhores estão sempre abertas a gente. Agora a gente se trava. Tudo na nossa vida está programado para o melhor, para acertar. O melhor significa o quê? Nosso crescimento espiritual. Nosso crescimento mente e coração. Mente e sentimentos. Porque é o nosso sentimento que faz a gente fazer coisa atrapalhada. Eu quero, eu não posso, eu vou lá e tomo. Entendeu? Aí, vai ter consequência, alguém vou ter que devolver. Vou criar um caso com aquela pessoa. Então, a prece, ela não tem fórmulas. Aliás, se a gente quiser falar que ela tem fórmula, a fórmula está no quê? Na nossa sinceridade. No nosso interesse de querer saber realmente o que precisa ser feito. Conta-se que Madre Teresa era uma freira, né, que estava lá no convento e tal. Um dia ela entrou em conflito, ela entrou em crise com ela mesma. E olhou para o Cristo e falou: o que eu tenho que fazer? E ficou esperando a resposta. O que eu tenho que fazer? Não sei se abriu um livro, não sei se foi uma frase que ela viu, porque aí que está a resposta. A resposta vem na mente da pessoa. Você bate o olho e vê um recadinho, uma coisinha que te desperta. Tenho fome. Tenho sede. Estou com frio. Uma frase que Jesus usou em determinado momento. O Senhor, lembrou daquela passagem. Quem é que estava precisando? Era ele? As pessoas. Então ela saiu, foi lá para a Índia, né? Parece. E foi cuidar do povo. E lá o pessoal, todo muçulmano, queria acabar com ela, queria matar ela. Então ela arriscou a vida dela, ela doou a vida dela inteirinha, ela ensinou só amor. Uma frase linda dela é a seguinte, ó: que tanto que eu devo amar, até doer. Amar incondicionalmente, amar, sem esperar, amar até doer. Ela usou essa expressão, tem muitas expressões bonitas dela, né? O Padre Pio, ele era um estigmata. Ele estava orando, começava a sair sangue na testa dele, na mão dele, aqui no peito dele, os sinais do Cristo, né? Aí tinha quem é que arregaçou com a vida dele, acabou com a vida do Padre Pio? Os próprios bispos da igreja. Os próprios bispos. Falaram que ele estava com aquelas feridas abertas lá, para aparecer. E queria imitar o Cristo. Então ele queria tanto imitar o Cristo que aparecia até aquilo ali. Olha, né? O tempo foi passando, ele ajudou tanta gente. Esse bispo, por exemplo, que sempre perseguiu ele, tinha um trauma de infância, tinha um trauma no começo do sacerdócio dele. Ele estava na porta de uma igreja
E os alemães chegaram para metralhar as pessoas, e uma pessoa chegou, bateu na porta, aquelas portonas de madeira e tal, né? Aí ele ficou com medo, trancou a porta, largou o povo lá fora para ser metralhado. Existe um momento, mas isso tudo é didático, não é que ele precisava disso. Existe um momento na vida do Padre Pio que era tão delicado, mas tão delicado que ele precisava de alguém para ajudar ele, ajudar a resolver aquilo. Mas quem estava criando o problema era só esse moço, que quando ele começou a virar padre, ele trancou a porta e deixou o povo ser metralhado lá fora. Aquilo ficou na mente dele, aquele trauma. Então, olha que interessante, o Padre Pio já sabia de tudo aquilo, sem ninguém contar para ele. Ele falou assim: meu filho, me socorre, meu filho. Eu estou batendo na sua porta. Legiões de demônios vêm me metralhar aqui agora. Olha o que ele foi fazer. Foi jogar lá atrás na lembrança dele que as forças das trevas iriam metralhar ele e só ele podia abrir a porta. Na verdade, aí ele lembrou na hora daquele conflito. Aí ele chorou esse padre, no caso, e entendeu que ele realmente sabia das coisas. Um monarca, eu esqueci o nome dele agora, não sei se era Henrique XV, alguma coisa assim, um daqueles grandes reis da época, né, lá na Inglaterra. Ele estava doente, todo mundo sabia disso, não era novidade. Aí um pesquisador foi lá porque o Padre Pio punha a mão nas pessoas, curava as pessoas. Aí falou: será que ele está... E ele tinha esses lances, né, de falar uma coisa que só a pessoa sabia, tirava os traumas da cabeça da pessoa. Aí esse pesquisador chegou lá, foi lá para conversar com ele. Chegou lá, ele estava ajoelhado, orando. Aí ele foi acompanhado de 2 colegas, né? Foi disfarçando, ela sabia que a gente ia chegar aqui, já está enrolando aí para não atender a gente, né? Tudo malícia, só pensa em... né? Aí ele ficou lá 2, 3 horas, aí chegou todo suado, né, de tanto orar. Me ajuda a orar, por favor. Ajoelha aqui comigo. Eles eram ateus, eles não acreditavam em Deus. Mas por uma questão de educação, ajoelharam e ficaram lá 2 horas, 3 horas orando junto com o padre. Eles estavam só no fingimento, só prestando atenção no padre, né? Aí acabou o período e falou assim: aleluia, Senhor, salve Maria. E todo aquele ritual que é característico lá da fé dele. Falou assim: conseguimos libertar o nosso irmãozinho. Nosso irmãozinho estava com grande dificuldade de se desprender do corpo. Uma equipe, né, de irmãos vieram para socorrer ele, mas ele, muito apegado à matéria, tal. Aí ficou pensando: mas quem que é esse cara, né? Que conversa, né? Acho que conversa fiada dele, né? Ficou fazendo cena aqui para a gente, sabia que a gente era importante, que não sei o quê, todo mundo exibido, achando que era o máximo. Ele não sabia, falou: como é que é o nome do senhor? Ele falou: eu sou o doutor fulano de tal, eu vim aqui fazer uma entrevista com o senhor e tal. Ah, pois não, tal. Mas quem que é essa pessoa? Ele falou assim: me parece que é Henrique XV, Henrique V, um negócio assim. Era um grande rei da época. Aí na hora já desinteressaram, viraram as costas e foi embora. Ele falou assim: o rei estava doente, estava todo mundo sabendo que ele estava doente. Ele deve ter sabido que o rei morreu, fez esse teatrinho aqui para nós, né? Não mandou a gente ajoelhar aqui 2 horas, pagamento para ele, né? O que aconteceu? O lugar que eles ficavam era difícil acesso. O mar estava bravio, não tinha jeito de chegar a embarcação para levar eles embora. Eles precisaram ficar por ali. Ficou 1 dia, 2 dias, 3 dias, arrumando, achando um jeito de poder ir embora. Como foi uma tempestade, como aconteceu alguma coisa assim, tinha telégrafo na época, que
Sabe aqueles negócios que bate o dedo, que só dá sinalzinho? Tinha, mas não chegava lá também. Tinha uma comunicação por sinais, que a pessoa fazia bandeira, ia passando de um para o outro, mas estava nublado, não tinha jeito de um passar informação. Quer dizer o seguinte, por uns 2, 3 dias, ninguém ficou sabendo que o tal rei tinha morrido. Ninguém no país estava sabendo que o rei tinha morrido. E ele assistiu, ele ajudou o rei a desencarnar. Aí eles foram lá, depois que eles voltaram lá no país deles, na Inglaterra, que eles descobriram que o rei tinha morrido e que ninguém sabia. Eles eram os únicos que sabiam. Quando eles chegaram lá, falaram, como é que foi a morte do rei? Como é que você sabe? Como que você sabe disso? O pessoal lá da corte lá ficou até estranhando como que aqueles 3 lá sabiam que o rei tinha morrido. Porque não havia sido anunciado. Nenhum dos súditos sabia que o rei tinha morrido. O padre ajoelhado lá ajudou ele a desencarnar e pediu a ajuda deles. Quer dizer, ele não precisou falar nada, a própria, né? Mas aonde que a gente busca esse tipo de apoio? Para mostrar que não, o Padre Pio, entre aspas, era atentado pelo demônio 24 horas. Quem assiste as fitas dele, dentro da crença dele, um obsessor, né? Um obsessor que não sossegava, não dava folga para ele. Tinha uma menina que dava sempre, desmaiava, todo mundo queria a distância dela. Ele ia lá, buscava ela, punha dentro da igreja, orava, fazia exorcismo, fazia o que ele sabia fazer, mas conversava com o demônio, entre aspas, com amor, né? Então, foram anos. Quem ajudou o Padre Pio no final da vida dele foi quem? Essa moça que durante anos ele foi tratando do jeito que ele sabia, até ela ficar curada, né? Então, a prece, meus amigos, é a mesma coisa que a água, que o alimento, a gente busca o tempo inteiro. A prece, ela é a inspiração que responde às nossas dúvidas. A prece é a força que vem na hora que todos nós temos que aprender isso. Ninguém resolve os problemas nossos. O máximo que a gente faz é o que vocês estão fazendo aqui agora, tendo a paciência de me ouvir. É o máximo. A pessoa ouve a gente, torce pela gente, tenta entusiasmar a gente e fala palavras que não resolvem o problema da gente. Fala palavras de entusiasmo. Mas é a gente, na intimidade de nós mesmos, inspirados justamente por esse mecanismo, porque eu estou conversando com vocês aqui, eu estou usando as palavras, mas eu não poderia desenhar? Eu não poderia fazer uma música? Eu não poderia criar um sinal de mãos? Eu não poderia criar uma escultura para tentar mostrar para vocês o que eu estou sentindo? É uma linguagem. A linguagem que a gente utiliza para falar com Deus, qual que é? Todo mundo tem esse mecanismo. Pode ser surdo, mudo, retardado mental, pode ser o que for. Todo mundo conhece a estradinha que leva até Deus. Todo mundo conhece a portinha que chega lá no coração de Deus, que é a prece. A gente não pode esquecer da prece. A prece é o que começa e o que encerra tudo que a gente faz na vida. A dona Nena está falando assim, a gente fica correndo atrás de dinheiro. Tá certo, está correndo atrás de dinheiro. Aí tem o dinheiro e não é feliz. A gente está correndo atrás de uma saúde, corre aqui, fica saudável e não é feliz. Por quê? Porque foi uma maquiagem. Todos nós temos centros de força, temos os chakras que se encontram desalinhados por causa do que vai aqui dentro da cabeça. O que está acontecendo aqui cria uma doença, um desequilíbrio no perispírito que reflete no corpo. Você procura um terapeuta que entenda dessas coisas, eu estou ficando surdo, Ele pergunta para você, o que você não quer ouvir?
que é que você não quer ouvir? Por que você está ficando surdo? Ficando surdo mesmo, de verdade. Doutor, minha vista está tão ruim. Por que você não quer enxergar? Olha que interessante. Por que você não quer enxergar? Eu não estou conseguindo ter uma memória boa, minha memória está ficando fraca. O que você não quer lembrar? Do que você não quer lembrar mais? Aproveitando essa deixa da memória, ninguém é retardado mental para esquecer das coisas. Não existe uma amnésia que se aplica na pessoa para esquecer. Fulano me prejudicou, não sei o quê. Não é isso. Você tem que fazer uma releitura daquilo. Porque quem mexe com terapia de vidas passadas, quem volta a mexer lá no inconsciente da pessoa, nós fazemos muita coisa errada. Tem coisa que a gente fez que está marcado na alma da gente de um jeito que aparece até sinal de nascença. Você faz uma coisa, você nasceu sem mão, não tem nada a ver, só para vocês poderem analisar. Aquela mão você usou ela indevidamente. Você nasceu sem olho, aquele olho você nasceu indevidamente. Mas a cegueira está lá na alma da pessoa, sabe? Não é só no físico. A pessoa tem que sarar o porquê que é que ela tem aquela dificuldade. Ela usou o olho indevidamente, começa a usar positivamente. Usou a mão indevidamente, começa a usar positivamente. Você tem um trauma. Eu tenho um irmão que tem um trauma de fogo. Se ele acende um fogo perto dele, ele entra em pânico. Minha mãe, quando estava grávida dele, lá perto de casa, pegou fogo e ela ficou muito assustada. Olha, ela estava grávida dele e aquilo marcou ele no útero. Tanto que ele tem medo de fogo. Por que a pessoa tem medo de fogo? Porque alguma coisa aconteceu, ou na vida intrauterina, ou antes. A gente tem medo de alguma coisa, é cismado com alguma coisa, porque lá atrás. Mas precisa ficar com isso daí na alma? Precisa ficar com esse atrapalhamento, vamos falar assim, para sempre? Não. Existe um momento da gente libertar daquilo. Aquilo tem uma utilidade. Se não fosse aquele espinho na carne, a gente não estava aqui no centro espírita procurando ajuda, ouvindo coisas boas, recebendo coisas boas, mudando o panorama do nosso mundo íntimo, da nossa mente. A prece visa mudar a nossa mente para a saúde permanente, saúde integral, saúde 24 horas, luz interna. Não é uma luz que se acende de fora para dentro, é uma luz que se acende de dentro para fora, porque você mudou o seu jeito de pensar. Quem sabe resposta não precisa perguntar para os outros. Mas existe um momento em que a experiência que a gente troca aqui ajuda a gente. Vamos falar uma palavra aqui agora, meditação. Meditação surgiu com quem? Surgiu com os yogis. Não é? Siddhartha Gautama inventou um método, um jeito de fazer a pessoa olhar para dentro, olhar para os sentimentos dela, olhar para a alma dela e fazer com que ela seja consciente dela mesma. O que é ser consciente de... A senhora é isso, isso e isso. Uma pessoa que não gosta dela com os defeitos, aponta os defeitos dela. Ela falou, eu já sabia, mas te agradeço pela lembrança. Aí eu chego para ela ali, nossa, que maravilha, você, e teço um monte, rasgo seda para ela, fala aquele monte de coisa, mas vamos fazer de conta que eu falei tudo que é verdade. Ela fala, te agradeço, mas eu já sabia. Olha, aquilo de bom que eu sou, eu tenho que saber. Aquilo que eu tenho que consertar, eu tenho que saber. Aí eu chego para ela, falo um monte de coisa que não tem nada a ver com ela. Ela fala assim, desculpa, mas eu acho que você está enganado. Você não entendeu nada. Isso que você falou não tem nada a ver comigo. Então, mas vamos supor que nós estamos conversando com pessoas que expõem o nosso lado negro, o nosso lado positivo, o nosso lado bom, o nosso lado que a gente ainda tem que consertar, né? Então, estas pessoas não nos surpreendem, a gente não fica elogiado porque a pessoa está jogando confete na gente. Porque jogar confete não é jogar confete quando é bom mestre. Bom, é só Deus. Só o Pai é bom. Mestre, sim. Mestre eu sou. A pessoa até que ele escolheu até o mestre, né? Olha,
Eu não vim ao mundo senão para dar testemunho da verdade. Para isso eu nasci, para isso eu vim aqui. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Dá a impressão que o cara é orgulhoso, não dá não. Ele está assumindo que ele é. Você entende de, vou inventar um negócio aqui, de lavar roupa? Eu falei muito bem. Sou uma excelente lavadeira. Pouca gente lava roupa igual eu. Você entende de alimento, de comida? Perfeitamente. Pouca gente faz comida igual eu faço. Você tem que se elogiar. Você tem que se congratular. Você tem que se elevar aos páramos naquilo que você é. Mas não pretenda ser o que você ainda não conquistou. Reconheça no outro. Quando a gente começa, fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo, negativamente, tadinho dele. Ele está olhando no outro, vendo a parte negativa que ele tem, só que ele só vê o problema no outro. Jesus não falava assim? Você vê um cisquinho, né? Lá no olho do outro. E tem uma trave. Trave é o quê? É um ciscão, né? Um pedação de pau. Tem um pedação de pau aqui, você só vê o cisquinho no olho do outro. Então, a ideia não é essa parte negativa. Quando a gente se conhece, é saber exatamente com que nós lidamos conosco mesmo. Entendeu? Fulano de tal é um excelente enfermeiro. Que ótimo. Vamos buscar ele para resolver. Esse problema nós precisamos de enfermagem. Fulano de tal é um excelente... Agora, tem gente que sabe mais do que eu. Não, eu sei muito bem. Está pronto para fazer. Por que você não quer fazer? Qual que é o problema? Utilizar essa coisa maravilhosa que você já conquistou nessa encarnação, em um monte de encarnação aí para trás, né? Vamos usar. É importante a gente se conhecer, porque para você saber com que você pode contar com você mesmo e naquilo que você precisa do outro, porque nisso eu não sou bom, eu vou precisar de ajuda dela. Vou precisar da ajuda dela. Vamos procurar ajuda. Qual que é o problema? Sócrates, em Atenas, na Grécia, eles tinham um lugar lá, chamava Endor. Endor era um templo. E lá acontecia uma coisa. Eles pegavam um pedacinho de cerâmica e outro pedacinho de cerâmica e punha assim, e punha lá. Isso era uma das coisas que acontecia. E eles perguntavam: ó divindades, ó musas, e chamava os seres espirituais, que seriam os mensageiros dos céus. Eu gostaria de saber qual que é o número que vai dar na loteria hoje. Apareceu o número aqui. Às vezes era pergunta boba, às vezes era pergunta importante. Então eles fizeram uma pergunta importante, mas boba também. Porque na verdade, existiam os intelectuais. Grécia sempre foi o fulcro, o centro da cultura no mundo. Todos os intelectuais, todos os grandes gênios estavam na Grécia. Eles tinham consciência disso. Mas eles queriam saber das musas inspiradoras lá, dos mensageiros dos céus lá, quem que era o top? Quem que era o intelectual, o maior sábio entre eles lá? Porque tinha lá uma assembleia de sábios, né? Quem que será? Que é o sabichão, o bonzão, aquele que todo mundo tinha que, sim senhor, perguntar para eles. Aí, todo aquele ritual. Quem é o homem mais sábio que nós temos aqui na Grécia, ou no mundo, né? Na nossa era, tal. Aí a cerâmica apareceu lá, fez o barulho, sei lá como é que ele fica sabendo, abriu. Sócrates. Quem era Sócrates? Sócrates era um cara feio, mas tão feio, era um homem muito feio.
Era um homem que andava com o pezão no chão. Era um homem que andava no meio do povão. Ele não entrava lá dentro para falar as coisas que ele pensava. Ele ficava na rua, igual Jesus, falava na rua, não falava no templo, não. Ele foi no templo lá porque precisou ir lá. Você entendeu? Mas o Sócrates, os discípulos se reuniam assim, em volta dele, falava e as pessoas se reuniam em volta dele. E falava de uma maneira que o resultado da vida dele foi o quê? Ou você morre ou a gente te mata. Você está condenado a se matar. Ele foi obrigado a tomar um veneno que chama-se cicuta. Porque o que ele falava não estava muito de acordo com o interesse desses sábios. Mas foram procurar o Sócrates. Sócrates, você sabia que o templo, que a musa inspiradora que vai lá no Endor, junto com a pitonisa lá, falou que você... E era a palavra de Deus ali, né? Igual a Bíblia, nos 10 mandamentos, tudo que acontecia no templo lá, todo mundo sabia que era verdade. As pessoas perguntavam, um exército está invadindo, o que eu faço? Como é que a gente faz para sair dessa turma que está chegando lá para matar? Teve uns que falou assim, usa camelo ou usa cavalo. Você entendeu? Por quê? Porque o camelo resistia e o cavalo não resistia. Até isso, eles perguntaram como é que fazia para matar os outros, né? Como é que fazia para ganhar na política, tudo, as perguntas mais bobinhas que tinha, igual uma cartomante mesmo. Mas o oráculo era positivo. Aí chegaram para o Sócrates e falaram, Sócrates, mas zombando dele, porque nem eles, quando a resposta foi dada, eles descreram do próprio sistema deles, que ali eles aceitavam. Você sabia que disseram para nós que o homem mais sábio que existe na nossa época, e justamente aqui na nossa terra, é você? Ele estava conversando com os discípulos dele, falou, por certo que eu sou. Por certo que eu sou. Parece Jesus, né? Mestre, eu sou, não é assim? Por certo que eu sou. Aí eles começaram, tá vendo, orgulhoso. Eles podiam ser orgulhosos, só que você não podia, né? Mas eu sou porque eu sei que nada sei. E é pouca gente que sabe que nada sabe. Está sempre aberto ao novo, sempre aberto à informação, sempre aberto a ver as coisas que a vida tem aí para oferecer. Então, por isso ele era sábio, porque ele tinha consciência do próprio limite, mas certamente ele sabia o que ele sabia. Ele não quis lavar a cara dos outros, né? Então, da onde vem essa interação dele com essa verdade que ele precisava, que é conhecer ele mesmo? De estar sempre aqui dentro, sempre refletindo sobre si próprio. A gente tem uma ilusão que eu vou ser feliz quando esse quando está sempre na frente. Eu sou feliz é agora. Eu sou feliz com o que eu tenho. Porque o que eu tenho? Se a gente não parar para entender o que é que a gente tem, se você não parar para analisar o que você tem, você nunca vai reconhecer o que você já tem. A gente tem coisas que são mais valiosas do que o que você está buscando. E às vezes o que você está buscando vai te atrapalhar a vida. Porque você está olhando daqui para fora, você não está perguntando lá dentro da consciência, com a interação com a providência divina, se aquilo vai te ajudar. É conquistar, vamos dar um exemplo, todo mundo quer ganhar na loto, né? Acumulado 56 milhões, todo mundo joga na maior fé, Senhor, vou ajudar os pobres, ganhei 55 milhões, vou dar 10 reais para a dona Nena aqui e vou retribuir os 55 milhões que eu vou ganhar. Olha que sacanagem isso, ganhar 55, vou dar 10 reais para a dona Nena, e é o que a gente faz.
Por que você não ganha 55 milhões, dá 50 para a dona Nena e fica com 5? Por que você tem que ficar com 50? Mas a gente faz pior que isso. A primeira coisa que a gente faz quando ganha da loteria é mudar de endereço e não deixar endereço para ninguém. Quer dizer que aquele pessoal que acolheu a gente foge da família, foge dos amigos, foge de todo mundo que a gente conhece. Peraí, no que ajudou esse dinheiro? Me fala. No que ajudou esse dinheiro? Você não pensou nas pessoas que te serviram a vida toda, nas pessoas que te acolheram, porque para a gente estar aqui, o amor que a mãe deu para a gente, o amor que a família deu para a gente, por mais problemas que tenha, o amor que o professor deu para a gente, o amor que a cidade deu para a gente. Por que é o amor? É aquilo de melhor que a gente sabe fazer. Um professor, quando ensina, está dando amor. Um pai, quando faz, está dando amor. Uma mãe, quando faz, está dando amor. Um irmão está dando amor. Agora, a pessoa é problemática, ela está em conflito com ela mesma. Ela acusa a gente de um problema que está nela. E a gente acusa o outro pelo problema que sempre teve na gente. Né? A prece é este elo de ligação da gente com a providência divina. E a providência divina, pacientemente, amorosamente, sem pressa, nos ensina, nos alerta, nos mostra quem nós somos. O que é que Sócrates ensinava para os seus que ficavam ouvindo ele? Conhece-te a ti mesmo. Só isso. O resto era explicação disso. Mas essa frase não era de Sócrates. Sabe aquele templo lá que a gente comentou? O Endor, onde que ficava a pitonisa lá? Chegava, entrava dentro do templo. Antes de entrar no templo, você olhava assim, ó, conhece-te a ti mesmo. Ou uma outra palavra semelhante na língua deles. Conhece a ti mesmo. Essa frase já estava lá há muito tempo. Foi uma das frases que a pitonisa recebeu para escrever, talvez, aí já eu estou falando, talvez seja o próprio Sócrates, antes de reencarnar, lá atrás, jogou essa frase, para que depois, quando ele tivesse encarnado, com a missão dele, olhar e lembrar, e meditar naquilo que ele mesmo escreveu, que seria a regra, a técnica, o motivo pelo qual ele estava aqui na Terra. Sócrates é tão importante para a gente, que se não fosse ele, o caminho de Jesus seria mais difícil. Não fosse aquilo que Sócrates deixou na história da vida dele. Vamos dar um exemplo aqui. Depois que esse pessoal reuniu, fizeram um julgamento lá. Sócrates está corrompendo as crianças, está corrompendo a juventude. Corrompendo era o quê? Dando informação errada, informação que prejudicava. Mas prejudicava o quê, gente? O que prejudicava? Ele ensinava amor, amor, amor. Igual Jesus. A deixar o outro dar um tapa na cara dele, mas não dá tapa na... Isso é uma ofensa. O que é isso? Imagina uma cidade... numa época onde todo mundo tinha um quarto pescoço do outro. Aí você fala, peraí, é preferível você morrer do que matar? Não está corrompendo mesmo? Está tudo errado, está tudo o contrário do que eles ensinam. Uma criança não pertence à família, pertence ao Estado. O Estado chegava, pegava a criança, enfiava no lugar para treinar para ser soldado, para matar os outros. Tomava os filhos das mulheres. Agora o outro vem e fala que preferível você morrer do que matar, preferível ser ofendido do que ofender, que são coisas que Jesus repetiu depois. Ele estava corrompendo mesmo. Costume, desde lá. Eles mataram Sócrates. A Xantipa, que é a esposa do Sócrates, depois de ouvir o julgamento lá maluco que eles fizeram, chegaram para ele: Sócrates, Sócrates, eles te condenaram. Eles não me condenaram. Eles se condenaram.
Porque cometeram uma injustiça. E isso foi tanto verdade que os atenienses foram escravos dos romanos durante muitos anos. Sabe os romanos que tomaram conta da terra? Quem que eram os professores? Quem que eram os lacaios lá? As pessoas que serviam lá de orientadores para eles como escravos. Escravos intelectuais, mas eram escravos. Eram esse povão lá, que estava se ufanando e tal. Os romanos invadiram lá, tomaram conta e eles viraram escravos durante muitos anos. Aqueles mesmos espíritos que condenaram os Sócrates viraram escravos nas mãos dos romanos. Isso quem diz é Emmanuel, a caminho da luz. Então Sócrates sabia que ninguém faz mal para o outro, a gente faz para a gente mesmo. A gente cria embaraços para a própria vida e não para a vida do outro. Chico fala, antes você ser prejudicado do que prejudicar. Antes você ser ofendido do que ofender. São palavras até do São Francisco de Assis. Mas é para lembrar que é muito diferente você levantar a mão ou alguém levantar a mão para você. Você não precisa deixar ele te dar um tapa. Não é isso, fisicamente. Mas é você não retribuir, não devolver. Não entrar na faixa vibratória da pessoa, senão você entra no mesmo clima, na mesma confusão dele. Para que você vai viver uma vida infernal dessa? Porque o inferno não está lá. Ele está sempre aqui dentro. O céu não está lá. O céu está sempre aqui dentro. Essa desarmonia, essa distância da vibração de Deus que gera as coisas perturbadoras. O que é o mal? O mal é ignorância. É você se ferrar o tempo inteiro porque você é ignorante. Você pensa que está levando vantagem, está se ferrando. Esse é o mal. E o que é o bem? O bem é você fazer uma coisa que ali soma. Você faz outra que ali soma. Você faz outra, você olha na sua vida, está só somando coisas. O outro faz, perde. Mas que maluquice é essa? Porque não está nessa sintonia. Né? Já deu hora? Deu? Então a prece, ela tem esse poder, sabe, de manter a gente num clima de alegria, de entusiasmo, de alto astral. Aliás, nós temos que nos presentear com um clima de alegria, de alto astral o tempo todo. O tempo todo. É a gente que se dá esse presente. É a gente que se dá esse presente. Ninguém vai dar para você. Ninguém vai dar para mim. Não aguarde o outro fazer você estar bem. Vamos trocar uma ideia. Como é que foi hoje para você? Ah, que porcaria. Nossa. Por que você escolhe esse lado da vida? Faz uma lista das coisas boas. A vida é cheia de histórias. Tem um moço, jogador de futebol famoso nos Estados Unidos e tal. Ele estava no jogo lá, o técnico chamou ele e falou assim, ô fulano, o que está acontecendo? Namorada? Saúde? Ele fez uns 3, 4 apontamentos. Uma das primeiras coisas que ele falou foi namorada, né? Que de cara assim. Eu falei, namorada. O que aconteceu? Eu já sabia, pela carinha do cara. O cara era um jogador assim, estava jogando igual um perneta lá, um cara que não sabia nem jogar. Não estava focado. A mente dele não estava naquilo que ele estava fazendo. A mente dele estava em outro lugar, perturbado com a separação. Ele falou assim, olha, nós vamos fazer o seguinte, eu vou deixar esse monte de folha aqui para você, ó, vou deixar uma caneta, e você vai fazer um favor para mim. Você vai fazer uma lista de tudo de bom que aconteceu no relacionamento seu com ela. E uma lista de tudo de ruim que aconteceu no seu relacionamento com ela. Eu volto daqui 2 horas, se precisa, umas 3 horas eu volto aqui. E deixou lá aquele monte de papel. Aí voltou mais tarde, estava lá aquele monte de papel. Um tanto de papel de cá, um tanto de papel de cá. Aí quando chegou lá, o rapaz falou assim, olha,
eu fiz uma lista de tudo de bom que essa moça fez para mim, é impagável. É impagável. Eu tenho que agradecer o período que eu convivi com ela. Nada é permanente, nada é definitivo. Esse período que eu convivi com ela é tão fantástico que eu tenho que ser grato a vida inteira. Eu não tenho que lamentar porque a vida levou a gente para caminhos divergentes. A gente tem que lembrar isso, gente. Ó, família, namorada, mulher, filhos, dinheiro, corpo físico, o planeta que a gente está vivendo tem prazo de validade. Tudo tem prazo de validade. Esse planeta que nós estamos aqui hoje, daqui a 1 milhão de anos, não mais vai poder ter essa vida que a gente tem hoje. Os nossos corpos terão que ser diferentes. Senão, não tem como a gente estar pisando aqui. Tudo vai mudar no planeta. Como tudo muda em todos os planetas. Só a gente continua. Só Deus continua. Somos seres imortais, mergulhados em teatros, em cenários, em situações, para conviver com as pessoas que a gente prejudicou, que está reclamando da gente, está magoado, não sabe perdoar, tadinho. Mas a gente é que fez aquilo com ele. A gente colocou ele naquele... Se fosse outro, é isso que é interessante, que a gente não pode se culpar, ó. É coitadinho, entre aspas. Porque se tivesse outro que tivesse a mesma cabecinha que a gente tinha na época, tinha feito a mesma coisa. Então ele está com raiva do outro, não de mim. É isso que é interessante que a vida faz. Coloca pessoas que têm necessidades diferentes, um que gosta de pisar e acabar com a pessoa, mas se sentir importante. Porque a pessoa não consegue entender que ela realmente é importante. Mas não porque ela está pisando no outro. Não porque ela está num cargo que hoje, não estou falando dos gregos lá, que virar escravo dos outros. O importante é o conhecimento deles, não é porque eles estavam lá como pessoas importantes para a sociedade deles. Né? Então, a vida faz com que a gente nasça numa posição que ninguém nem sabe que a gente existiu. A gente passou pela Terra e ninguém nem viu, nem tomou conhecimento. E foi importantíssimo, talvez a mais importante encarnação que a gente teve. Porque sempre foi a gente e Deus. Deus sabe tudo, acompanhou tudo. E se a gente não deu valor, então fala, meu Deus, abre o meu olho, o que está acontecendo na minha vida que eu não estou valorizando ela? O que está acontecendo? Eu preciso enxergar tudo de bom que está acontecendo, porque está acontecendo. Mas tem que haver interesse. Por que está lá o pastor rezando lá e você assiste o programa de assassinato lá do noticiário? Por que está lá o padre fazendo hora de sermão? Não, deixa só aquela parte da música. O sermão não interessa, não, desliga. O sermão, entre aspas, parece que é a parte melhor que o cara pensa uma coisa boa e tenta passar. Aquela parte não interessa. Como é que é aquele negócio? O padre está falando. Desvia a atenção, fica conversando com o outro, atrapalha o outro que quer ouvir ainda. Então, nós precisamos entender que a gente está ausente de si mesmo. Teve uma pessoa que falou assim para mim, você sabe que é tão difícil conviver com as pessoas, tão difícil conviver com as pessoas? Eu falei, é mais difícil a gente conviver com a gente mesmo. Tanto é que a gente vive no meio das pessoas e reclama das pessoas. Porque a gente está fugindo dessa reflexão. Ela é isso. Não, eu estou olhando em mim aqui, eu estou vendo meu defeito, mas estou pondo nela. Estou vendo só nela aquele pedacinho que tem o defeito aqui também. Por que eu não estou enxergando aquele monte de coisa boa que está nela? Por que eu tenho que olhar o defeito? É um hábito, um vício, eu não sei. Isso tem que ser mudado. Isso é uma postura. Só para vocês terem uma ideia,
há alguns anos atrás, surgiu a máquina de lavar. Parece uma coisa tão antiga, mas é recente. Um dia, minha mãe falou assim com meu pai: pai, Edson, eu queria que você comprasse uma máquina de lavar para mim. Sabe o que eu pensei? Falei, minha mãe está ficando preguiçosa. Olha só que é uma máquina de lavar. Se ela parar de lavar roupa, ela vai fazer o quê? Gente, olha a mente como que funciona. Quer dizer que eu tinha que sacrificar minha mãe ficar na beirada do tanque o dia inteirinho? Ela não podia deixar a máquina lavando e fazer outras coisas. Agora, e hoje, que tem muito mais recursos? Mas a mente da gente pensa nisso. Primeiro achei que minha mãe era preguiçosa, querendo fugir do serviço. Por que é que existe máquinas que tiram serviço braçal de muita gente? Só para vocês saberem, tem um rapaz que ele era cabeleireiro e ele aprendeu a fazer peruca. Fazia os laçados da peruca. Aí ele era muito atento às coisas. E aí ele encontrou um outro rapaz que era relojoeiro, que estava acostumado com aquele mecanismo de engrenagem. Olha que interessante, um relojoeiro, que mexia com relógio, e um cara que trançava peruca para vender para os outros, que era cabeleireiro que vendia perucas. Os dois se uniram e inventaram a fiação. Sabe essas roupas que a gente usa? Ele inventou uma máquina, os dois, um que sabia montar a máquina e o outro que sabia trançar, inventaram uma máquina que tirou serviço de mais de 100 pessoas. Sabe o que o povo fez? Rebentou as máquinas dele, o povo ficou desempregado. Quando inventou máquina para fazer, porque antigamente ia fazer sapato, né? Né? Um por um. Aí inventou esteira, inventou máquina que prensa, inventou máquina que não precisa mais fazer o sapato, já derrete tudo e faz, e já aqueles materiais sintéticos. Todo mundo vai ficar desempregado, que negócio é esse? O cara está lá capinando, vai no sol, né? 200 pessoas para mexer num pedaço de terreno. Aí vem um trator, rasga a terra, planta semente. Vem outro, com aquelas lâminas, tira e já sai tudo ensacado. Estou tirando emprego das pessoas. Vamos destruir, vamos acabar com essas máquinas, vamos matar as pessoas que estão fazendo isso. Olha, a pessoa não consegue entender que a vida está facilitando para a pessoa, mas tem que preparar a pessoa para outras situações, fazer outra coisa. Entendeu? A gente tem que estar com a mente para fazer outras coisas. Eu vou amarrar um cavalo, uma carroça, dar chicotada nas costas dele, pegar as coisas, ali sempre tem um caminhão, um trem, entendeu? Outro mais rápido, mais seguro, né? Então, o que é que faz a gente poder estar aberto ao novo? Ser uma criancinha sempre. A gente ser uma criança sempre. O que é ser criança? Está com a mente limpa, está com a mente aberta, está olhando tudo com olhos de boa vontade, está olhando tudo com olhos de interesse, de aprender, de entender aquilo. A gente não faz isso. Eu falei agora há pouco num sacerdote, falei há pouco num evangélico. Alguns espíritas tradicionais falam, peraí, tem o meu exemplo de Valdo, Chico, não sei o quê. Por que eu não posso dar exemplo de uma pessoa que tem um pensamento sadio, só porque pensa diferente? O que é que está sendo feito lá naqueles países do Oriente? Em nome de Jesus vão matar. Em nome de Deus vão matar. Não é assim? Como? O que tem a ver a mensagem de Jesus com morrer? A mensagem de Jesus é uma mensagem de amor, de renúncia, de doação. Não é mensagem de vão matar, vão fazer. Né? E quem é que faz tudo isso com a gente? Esse canal, que é a prece. Jesus falou, orai e vigiai. Se não der para ficar vigiando, então ora o tempo inteiro. Vou cuidar dos meus Deus, o que eu faço para cuidar dos tempos? Vou estudar Deus, o que eu faço para aprender melhor? Deus, o tempo inteiro, vamos orar. Mas com o tempo a gente aprende a manter a sintonia. E é essa sintonia que a gente chama de vigilância, manter o mais possível esse período de estar de bem consigo próprio, de bem com a vibração divina. Continuando, quer dizer, você pegou aqui o gancho meu.
de eu falar, né? Então, a gente pensa assim, eu vou no centro hoje, de manhã eu já penso, eu vou no centro lá de Tia Nena. Aí no meio do dia, vai vacilando o pensamento, né? Vacilando. Se a pessoa não sintonizar com os meninos do alto, o negativo acaba tirando a pessoa daquele plano de vir aqui no centro, né? Isso é a força negativa que está sempre por ali, ó. Para pegar qualquer pensamentinho que dá uma vacilada, eles tomam conta mesmo. Mas eu vejo muitas pessoas falar para mim, Tia Nena, eu hoje levantei pensando em vir aqui e a senhora acredita que as coisas correram tudo bem, né? E no meio disso tudo eu sempre vendo a senhora. Engraçado, muita gente fala que me vê, sabe? Me vê eu. Certo, eu estou igual o Oripa Sanup, né? O Oripa Sanup, ele ia nos lugares, né? E naturalmente alguém que me vê, quantas vezes eu vou telefonar para as pessoas? E as pessoas, Tia Nena, estava pensando na senhora, juro por Deus, Tia Nena, eu estava pensando na senhora agora, né? Então, eu falei assim, então eu estou igual o Oripa Sanup, igual o Chico Xavier. O Chico Xavier também, ele saía lá do corpo dele e vinha rapidinho. Quantas vezes ele comunicou, falou, gente, eu tenho que voltar, porque senão eu morro, né? E acho que eu estou igual, né? Que chique. Que pessoa. Acho que eu estou igual, porque o pessoal já está me vendo, né? Eu vi a senhora, Tia Nena, né? Então, mas eu estou brincando, gente, a coisa é séria, né? E sobre a oração. Oração é uma coisa sublime mesmo. Eu gosto, à noite, quando eu perco o sono, eu gosto de fazer aquele apanhado, sabe? Eu vou lá em São Paulo e eu vou para todo lado, agradecendo tudo que já, igual você falou, que já fiz, a gratidão, né? A gratidão. Tudo, não perco um. Ainda fala assim, ó, se ficou alguém, está incluído aí, né? Aí eu faço aquela oração, fundo do meu coração, pela gratidão, por eu, desde pequenininha, vem vindo, e eu tenho, graças a Deus, isso comigo, eu sou muito grato com as coisas, né? Não vou passando com o rodo não e largando de mão para lá, já passou, foi, não é assim não. Então, a gente deve ser muito grato pelas coisas e na hora da oração fazer ela do fundo do coração, não é da boca para fora não, né? Para que ela possa envolver aquela situação e florir, dar tudo certo, né? E eu fico muito agradecida de todos estar aqui comigo na segunda, quarta, quinta, sexta, sábado. Todos aí trabalhando, a gente perceber que todos estão se empenhando, ajudando de alguma maneira. E isso faz muita diferença. Então quero agradecer a vocês e vamos orar, né? Vamos orar. Agradecendo a espiritualidade de luz, agradecendo Deus
agradecendo Jesus, agradecendo a nossa Mãe Maria Santíssima, agradecendo todos os anjos e arcanjos do Senhor, agradecendo os santos. Os santos, na verdade, são aqueles espíritos de luz que já passaram pela trajetória da vida, cada um com o seu sofrimento, sofreram tanto que viraram santos, viraram anjos. Não é só Chico Xavier, nem Eurico Bossanuco, nem Divaldo, não. Tem Maria Teresa de Calcutá, tem vários, tem irmã Sheila, tem vários irmãos, tanto católicos como espíritas, todos os evangélicos, gente que já passaram por essa trajetória de vida, se doando. Então, quantos e quantos que pode, igual o Papa, faz aquele negócio para as pessoas virar santo. Não é só no catolicismo não, gente. No espiritismo, nos evangélicos, nas outras religiões, todos têm aqueles que trabalharam em prol da humanidade, em prol da caridade, aqueles que já vêm preparados para ajudar, para se doar, para ajudar o próximo. Então, são falanges de irmãos iluminados do Senhor, que já passaram por essa terra, já passaram por todas as privações. Não pense que a pessoa virá santo. Primeiro ele passa pelas provas, igual Jesus passou, todos também passam pela prova, não igual a ele, mas tem o seu pedacinho do lado direito do Pai. E por que não a gente também fazer um pequeno esforço de desligar de algumas coisas mesquinhas que a gente carrega dentro do coração, a gente procurar olhar mais o próximo, a gente fazer uma caridade, a gente visitar os enfermos, a gente olhar mais as criações, ter piedade, ter misericórdia. Por que não, meus irmãos? De repente, a gente mudar, virar a página da maldade e passar para a página da caridade, do amor, do carinho. E porque Deus falou, eu não estou com pressa, eu espero. Depende de você. Eu acho que quanto mais rápido a gente caminhar, melhor será para nós mesmos. Então, vamos levar o nosso pensamento a Deus agora, agradecendo essa oportunidade de estarmos todos aqui juntos, perante Deus, tirando do fundo do nosso coração essa prece. Ela pode ser para você mesmo ou pode ser oferecida para o próximo, desde que vocês façam com fé, para que vocês possam sair daqui melhor do que chegaram. Muito obrigado, meu Deus, que vocês vão na paz de Deus, que Jesus esteja com vocês, com seus familiares, todos nessa hora de oração, os seus familiares também vão receber, em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixei cair em tentação, livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Que Jesus abençoe. Vão com Deus, meus irmãos. Até quarta. Amanhã tem um reiki, se vocês quiserem vir no reiki. Sábado tem o Dr. Hans, nós estamos aí, de braços abertos. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado. Vamos tomar uma aguinha fluida, né?